Pronto? Podemos? Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na nossa aula, nosso encontro, mais uma aula de química, né? E eu vou tentar dar sequência aí ao nosso assunto da aula anterior, né? Falávamos de tabela periódica dos elementos, vimos alguns conceitos, né? Nós, na verdade, vimos uma análise mais genérica, tá? Mais abrangente. Hoje vamos tentar aí especificar um pouco mais a coisa, né? Nós vimos também que a tabela periódica, como uso de ferramenta para estudo da química em si, né? Ela não serve só apenas como um agrupamento de elementos, né? A vantagem da tabela periódica é que ela permite que você preveja situações de comportamento de um determinado elemento químico. A tabela periódica ela permite que quando um elemento se une com outro elemento, ela permite prever se vai haver uma reação, uma transformação química desse elemento, desse composto com a outra substância, né? Então ela tem essa particularidade, entre outras coisas, tá? E aí nós vimos que alguns desses eventos, alguns desses comportamentos, eles podem ter períodos, né? Pode acontecer com uma certa frequência ou não, tá? Quando esses eventos, né? Eles seguem uma certa regularidade, acontece com uma certa frequência, tá? Nós classificamos lá, né, até conceituamos de eventos periódicos, tá? E quando não ocorre esses eventos de modo repetitivo, tá? São eventos aperiódicos. A diferença de um para o outro é que no evento periódico, tá? Os fenômenos, as ocorrências, elas vão ter picos, né? Vai do mínimo ao máximo, depois cai de novo para o mínimo, depois sobe para o máximo. É isso que caracteriza o período, né? É isso que caracteriza esse espaço de repetição, tá? Esses picos de que vai do mínimo para o máximo, tá? Já no evento aperiódico, tá? Esses picos não acontecem, né? O comportamento, a característica de um evento aperiódico é que ele tem dois comportamentos só. Ou ele só cresce, tá? Ou ele só decresce, tá? Ele não fica oscilando como acontece no evento periódico. Mas vamos lá, né? Chega de falar, vamos ao que interessa. Aqui para vocês um gráfico. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Acho que ficou. Né? Vamos tentar relacionar alguns pontos aqui. Aqui. Aqui, né? Então, no eixo da ordenada, né, no eixo Y, seria a quantidade de elétrons na última camada, né, ou chamada camada de valência, tá? Então, elétrons vou pôr elétrons de valência, tá? Mas você já sabe que se refere a quantidade de elétrons na última camada de valência, tá? E aqui, no eixo da abscissa, no eixo X, número atômico.
número atômico ele vai caracterizar a quantidade de prótons do elemento, né? Do elemento químico, né? É o RG do elemento, ok? Esse caso aqui, para eu determinar a quantidade de elétrons na camada de valência, essa determinação ela vai ocorrer em função do número atômico. Tá? Existe uma relação da quantidade de elétrons com o número atômico com a quantidade de prótons do elemento químico. Tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de uma propriedade periódica. Propriedade periódica, tá? E detalhe, né? A propriedade periódica no mesmo período, tá? Elas são semelhantes, tá? As propriedades químicas e físicas no mesmo período, ou seja, na linha horizontal, tá? Elas são semelhantes. Tá? Só que elas têm picos, né? Ela vai de um mínimo ao máximo, depois cai para o mínimo de novo, sobe para o máximo e fica com esse comportamento, ok? Então, ó, deixa eu pegar aqui esse primeiro elemento. Esse primeiro elemento aqui vai ser o de número atômico 3. Número atômico 3, o lítio, tá? O lítio ele está na primeira família, né? Na família 1A, ou seja, no grupo dos elementos que são dispostos na linha vertical, tá? Ele vai ter um elétron na camada de valência, tá? Então aqui o 3, aqui mais ou menos o 11, o elemento que tem 11 prótons, tá? Isso aqui seria o sódio, tá? Então vai ser esse comportamento. Era branco, eu fiz de amarelo. Esse comportamento. Então, lítio, 3 prótons, tá? O sódio, 11 prótons. Também ele tem um elétron na camada de valência, tá? E por último, aqui dá mais ou menos 19, tá? 19 na sua tabela periódica aí é o potássio, tá? Ou seja, o potássio de 19 prótons também ele vai ter um elétron na camada de valência, tá? Só fazendo mais ou menos na linha aqui. Ok? Ou seja, esses três casos que estamos fazendo a análise aqui, tá? Eles terão um elétron na última camada de valência, porque é em função do número atômico. Tá? Então perceba que a quantidade de elétrons na camada de valência vai ser em função do número atômico. Além de ser uma propriedade periódica, tá? Ela é uma propriedade também química, tá? Uma propriedade periódica e química. Ok? Com isso, fazendo uma outra análise, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 20. Vamos lá, mais ou menos isso. Também número atômico.
número atômico. E aqui agora, a massa, né? A massa do elemento. Tá? Então, a massa atômica. Perceba que à medida que aumenta o número atômico, o número de prótons, né, a quantidade de prótons, a massa também aumenta, tá? Então, por exemplo, eu posso estabelecer uma relação aqui, tá? Eu posso estabelecer uma relação. Vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, tá? Se eu seguir, vai me dar uma reta, né? Se eu seguir, vai me dar uma reta, ok? Ou seja, essa propriedade aqui, ela é aperiódica, é uma propriedade aperiódica. Por que ela é aperiódica? Porque a massa vai ser em função do número atômico. E massa, dentro da análise de elemento químico, tá? Fazendo análise em elemento químico, ela é uma propriedade física, tá? E perceba que ela tem esse comportamento, tá? Ou só cresce, tá? Ou só diminui. Então, à medida que o número atômico cresce, a massa também cresce, aumenta. À medida que o número atômico diminui, tá? A massa do elemento químico tende também a diminuir, ok? Então aqui é propriedade aperiódica. Aperiódica. É física, né? Propriedade física. Porque massa é uma propriedade física, tá? Então assim, no mesmo período, tá? Os elementos desse período, eles vão ter propriedades físicas e químicas semelhantes, tá? Só que com a diferença é que essas propriedades, tanto químicas quanto físicas, no mesmo período, na linha horizontal, tá? Eles vão ter variação de um mínimo para o máximo, do máximo para o mínimo, e fica sofrendo essa variação. Numa mesma família, na linha vertical, né? Eu tenho que me policiar essa questão de horizontal e vertical, porque às vezes eu acabo trocando, né? Então, no mesmo grupo, numa mesma família vertical, tá? As propriedades químicas dos elementos também serão semelhantes. Se você pegar lá a família 7A, que é dos halogênios, né? Os elementos naquela família, tá? Eles serão formadores de sais. Tá? Os elementos que são contidos na família 7 ou 7A são formadores de sais. Né? Se você pegar ali o cloro com o sódio, vai formar um tipo de sal. Se pegar o flúor com o lítio, vai dar o fluoreto de lítio, que também é um sal, fluoreto de bário, e assim vai. Tá? Os elementos da família, né, linha vertical 6A, são os calcogênios. Tá? Os elementos dali são formadores de cobre. Tá? Os elementos da família 6A são formadores de cobre. Por quê? Porque na natureza existem certos minérios de cobre que são ricos em oxigênio e enxofre. Tá? Oxigênio e enxofre estão né, na família 6A. Ok? E detalhe, né, na tabela periódica, sempre aqueles elementos que estão à esquerda da tabela, tá? Em temperatura ambiente, eles são sólidos, tá? São sólidos, são bons condutores de corrente elétrica, tá? E no caso dos elementos mais à direita da tabela periódica, tá? Eles tendem a ser, a maioria deles, gases, tá? Com exceção do bromo, que é líquido em temperatura ambiente. Então, os metais, tá? À direita, na tabela periódica, tá? Eles são metais, né? Oxigênio, gás nitrogênio, tá? Gás carbono, tá? E eles não são, ou tendem a não serem bons condutores de corrente elétrica, ok?
Diante desses conceitos, tá, de propriedade periódica e aperiódica, né, número atômico, vem para a gente alguns conceitos, né? Vem para a gente alguns conceitos. Na verdade, um novo conceito, tá? Na verdade, um novo conceito. O que acontece? Vamos imaginar aqui agora, nesse momento, o átomo como sendo uma esfera, tá? Vamos imaginar o átomo como sendo uma esfera, tá? Deitar aqui, tá? Então aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho um átomo de hidrogênio, tá? Um próton, massa 1, ok? Eu tenho aqui, então, no caso do hidrogênio, ele vai ter um elétron, tá, de carga negativa na eletrosfera, tá? E ele tem um núcleo com uma carga positiva, que é só um próton, tá? E o hidrogênio não tem nêutron, né? Hidrogênio não tem nêutron, ok? No caso do hélio, no caso do gás hélio, ok? No caso do gás hélio, o hélio tem dois prótons, dois nêutrons, carga sem carga, né? Carga nula, e dois elétrons na camada de valência, entendeu? O que acontece? Aqui é hélio, né? Aqui é hélio. Okay? Então a massa do hélio é 4, tá? 4 e 2 prótons, tá? O que acontece? Existe uma interação, existe uma interação entre o núcleo do átomo e a eletrosfera. Na verdade, a última camada da eletrosfera, tá? Os elétrons que vão estar lá na camada de valência. Então existe uma atração desse próton, tá, com esse elétron do hidrogênio que está lá na camada de valência, ok? Existe uma interação, uma força de atração do núcleo tentando puxar esse elétron para o núcleo, tá? Então, ou seja, tende a diminuir o tamanho do átomo, tá? No caso do hélio também, tá? No caso do hélio são dois elétrons na camada de valência e dois prótons no núcleo do átomo, tá? Dois prótons na região central do átomo. O que acontece? No caso do hélio, cada elétron ele sofre atração de dois prótons. Cada elétron sofre atração de dois prótons. Diferente do hidrogênio, né? O hidrogênio ele sofre esse único elétron sofre atração de um próton, tá? O que acontece? Essa força de atração e repulsão, e nessa altura é preciso entender um átomo como um sistema elétrico, tá? Não como não como uma estrutura com um formato em si, tá? Nesse ponto, nessa altura, é preciso entender átomo como um sistema elétrico, tá? Onde há a interação de forças, tá? Então, quando há uma interação de atração, o átomo, tá, tende a ficar menor, tá? O núcleo do átomo atraindo os elétrons da eletrosfera tende a ficar menor. Só que como no caso dois prótons atraem os elétrons, a atração no caso do hidrogênio ela é maior, tá? No caso do hidrogênio é maior. E com isso a gente pode conceituar o quê? Vou tentar fazer um modelo de uma tabela periódica aqui, se eu acertar. Mais ou menos, tá? Então aqui está o hidrogênio, aqui está o gás hélio. Aqui está o gás hélio, ok? Na tabela periódica, tá? No mesmo período, na linha horizontal, tá? O raio atômico, tá? Por que raio atômico? O raio, se o átomo ele é pequeno, o raio também é pequeno.
Se o átomo ele é maior, tá? O raio também é maior, tá? Eventualmente vocês vão ver, ou vocês verão, né, a representação de raio atômico como dois, só tentar aqui, tá? Essa distância entre dois núcleos, tá? Essa distância entre dois núcleos, tá? Ou distância internuclear, tá? Distância internuclear, tá? Vou chamar aqui de D. Então, o raio atômico é essa distância dividida por 2. Tá? É essa distância dividida por 2. Hoje não iremos aprofundar muito, tá? Mas o que a gente precisa conceituar é o quê? Que só apagar isso aqui, no mesmo período, o raio atômico, tá? Ele cresce da direita para a esquerda, tá? Ele cresce da direita para a esquerda. Ou seja, quanto maior o número atômico, menor é o raio atômico, tá? Quanto maior o número atômico, maior a quantidade de prótons, menor é o número, maior o número atômico, maior a quantidade de prótons, tá? Menor é o raio atômico, tá? Numa mesma família, tá? Na linha vertical, cada período vai representar as camadas, né? Os subníveis que o átomo tem, ok? Então, só fazer uma representação aqui. Fazer uma outra comparação agora do átomo de hidrogênio e o átomo de lítio, tá? O átomo de hidrogênio, um próton lá no núcleo e um elétron na valência, tá? Um próton e um, tá? No caso do lítio, ele está no segundo período, né? O lítio está no segundo período. O fato dele estar no segundo período caracteriza que o lítio tem duas camadas, tá? Tem duas camadas. Então o que vai acontecer? O lítio tem 3 prótons no núcleo, tá? Os 3 nêutrons, né? Os 3 nêutrons, isso 4 aqui, os 3 nêutrons, tá? E os elétrons, tá? Ele tem um elétron nessa camada mais externa e tem uma outra camada aqui, ó, com 2 elétrons, tá? Uma outra camada com 2 elétrons, tá? O fato de o lítio, tá? O fato de o lítio 3, tá? Massa 6 e 3 prótons, tá? O fato do lítio ter mais camadas, tá? Isso faz com que o tamanho do átomo do lítio é maior. Ou seja, na tabela periódica, tá? Na mesma família, tá? À medida que você avança os períodos, né? À medida que desce, aumenta o raio atômico. Aumenta o raio atômico. Okay? Por quê? Porque tem mais camadas, tá? O raio atômico do elemento da segunda camada é maior que o raio atômico do elemento da primeira camada. O raio atômico do elemento da terceira camada é maior que o raio atômico do elemento na segunda camada. Ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok?